Alô, som? Alô? Alô? Alô, som? Alô? Tá bom. Alô? Alô, som? Alô? Alô, som? Espera a Fabiola. Bom, gente. Alô? Boa noite. Vamos começar a nossa saudade, né? Isso, chegando aqui 2023. Oxe, a gente já estava contando os dias, né, para estar aqui de volta no Além do Divã. Encerramos 2022 com chave de ouro, com um grupo de... Boa noite, pessoal. Já tem aqui Elias, já está por aqui. E a gente está aguardando os demais chegarem por aqui. Danilo já chegou. E sejam bem-vindos ao Além do Divã 2023, com a gente planejando muita novidade, né, José Aldo, para esse ano. Muita coisa, né? Thaís, fisioterapeuta também, já chegou por aqui, seja Seja bem-vinda. bem-vindo. Então, pessoal, esse aqui é o Além do Divã, a gente está por aqui semanalmente, já tem pessoal que acompanha a nós desde o ano passado, e a tendência é estar por aqui esse ano todinho de 2023, todas as quartas-feiras. Esperamos que não tenha nenhum imprevisto, né, José Aldo, durante esse percurso. E o problema mais frequente nesse que a gente passa por aqui é a questão da internet, mas a gente sempre está querendo melhorar o sinal da internet para que o nosso programa também esteja bem na questão de acessibilidade para todo mundo, seja bem atendido quando chegar para vocês. Então, sejam bem-vindos, convidem também as pessoas, os amigos, um parente, um irmão, um primo, um tio, uma tia, um vizinho, para que acompanhem também aqui o nosso programa. Não é só uma live, é no formato de live, mas a gente o nomeou como Além do Divã, e desde a gente já está aqui, né, José Aldo, desde de agosto de 2022, e a tendência é o Além do Divã se expandir mais, porque a gente já está também com o Além do Divã, com alguns programas que a gente já fez, já está lá no YouTube, e também vocês podem passar por lá no YouTube e conferir a nossa programação, que já tem lá, é Além do Divã. E semanalmente a gente está por aqui. Também queremos deixar o convite, para quem não sabe, José Aldo também ministra cursos de psicanálise, e atualmente a gente já está com um curso em aberto, com a previsão de encerrar no início do mês de fevereiro. Também a gente deixa esse convite para vocês, caso tenham interesse de participar. O curso que a gente está atualmente desenvolvendo é a transferência entre Freud e Lacan. E se por acaso vocês tiverem interesse de participar, serão muito bem-vindos ao grupo. O grupo ainda está em aberto, as aulas ainda estão em andamento, e você será muito bem-vindo ao nosso grupo de estudo. Bem-vindo, José Aldo, aqui a 2023. Como é que está a programação? Confesso que hoje eu estou mais ansioso do que nunca, né? Igualmente, eu estou desse mesmo jeito hoje com o nosso tema de hoje. Hoje eu estou nervosa até para a gente falar sobre essa temática, porque é muito interessante, e muito boa.
né? Lembrando, a gente quer Isso. agradecer a participação de todos, né? E que o programa Além do Divã foi pensado para você e por você. A ideia de criar esse programa foi uma maneira de tentar trazer a psicanálise de uma maneira mais simples, uma linguagem mais coloquial e menos academicista. A ideia de divulgar a psicanálise, né, dentro da minha cidade, da Fabíola, que nós possamos ter esse bate-papo toda quarta-feira. Lembrando que aqui não é um aprofundamento da temática, aqui é apenas uma isca para despertar esse desejo para que você venha buscar mais estudar, quem está fazendo um curso conosco sobre psicanálise, já tivemos vários cursos de psicanálise, introdução a Freud, uma leitura introdutória a Lacan, né, Freud, no divã de Freud. Então, se você estiver interessado em aprender um pouco de psicanálise, conhecer a psicanálise, nós estamos aqui. Esse tema aqui vai ser apenas uma porta que se abre para você que queira buscar mais conhecimento acerca do assunto. Lembrando que é um assunto que sempre falamos, quando nós falamos de psicanálise, nós sempre falamos de introdução, porque não tem como fechar a psicanálise, né? Todo curso, no fundo, é uma introdução à psicanálise, que não tem como, não tem ninguém que consiga fechá-la, né? Dar conta desse arsenal que é a psicanálise, né? Então, aqui nós trazemos o Além do Divã, na verdade, são apenas provocações, né? Provocações para que venha despertar a curiosidade de você, telespectador, de você que está aí, venha ter curiosidade. Lembrando que esse curso é feito por você e para você, e que você pode opinar sobre qual tema você gostaria que nós falássemos na próxima quarta-feira, e assim sucessivamente. Tem muitos temas novos, muitos temas bombásticos, e esse é um tema muito complexo. Confesso que é um tema caro, complexo demais falar. Lembrando que esse tema é apenas uma provocação, né, para que você também, que queira estar mais interessado, que queira buscar mais conhecimento acerca do tema, isso é uma provocação, né? Então, além do divã, é isso, traz essa provocação para que nós possamos pensar junto, né? Toda quarta-feira, né, Fabiana? Nos encontrarmos na quarta-feira aqui e trabalharmos variáveis temáticas. Por isso o tema é Além do Divã, porque a gente vai tratar de filosofia, política, psicanálise, psicologia e diversos temas relacionados à vida do ser humano, né? À humanidade, podemos dizer assim. Verdade, José, porque ano passado as pessoas que já passaram por aqui estão bem de renome na área que atuam, né? Sim. E a gente já teve convidados aqui que falam da área do direito, da área da medicina, da filosofia, da educação também, muitos convidados que falaram de diferentes temáticas, e a tendência é essa. Da toxicomania, né? Isso. Então, muitos temas já se passaram sobre por aqui. Feminicídio também. São temas que a gente considerou relevantes naquele momento, mas que este ano possivelmente a gente vai focar também neles, né, de outras formas também. E quem sabe, porque ano passado também foi interessante, porque os nossos convidados também foram chamados, aliás, os dos participantes, né, do Joseldo, que estiveram aqui presentes assistindo, foram também um dos colaboradores de temas que veio a gente a desenvolver programas, e uma das pessoas que assistiram também vieram participar conosco aqui, apresentando temática bastante interessante, inclusive sobre educação. E são temas muito atuais e relevantes que merecem, depois deles serem discutidos novamente. E eu creio que já está quase dando aqui 8 horas. Eu não sei se vocês acompanharam em nossas redes sociais, nos stories, as publicações que a gente fez, mas já tocando aqui no assunto, que já está chegando a nossa hora, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre homossexualidade, homossexualidade sobre o olhar psicanalítico.
o que será a homossexualidade a partir da visão psicanalítica. É este olhar que a gente vai ter hoje aqui com o José Aldo. Ele é psicólogo, psicanalista, também é filósofo, é professor e é membro da Orla. O que é a Orla, José Aldo? Para quem ainda não conhece, que está aqui acompanhando o Além do Divã. Lacaniano, né? Do Maranhão. De Lacaniano do Maranhão. E o professor lá mesma, na Orla também. E estamos aqui agora para trabalharmos, né? Isso. Só situando também, José Aldo, de onde você está falando para quem está nos acompanhando aqui, porque o nosso programa vai ficar gravado e depois a gente vai compartilhar ele em outras redes sociais também que a gente participa. Eu estou falando da Chapadinha, né? Minha cidade natal, querida. A ideia desse programa foi exclusivamente trazer esse conhecimento para a minha cidade, né, Fabio? Eu falo de psicologia, mas ninguém conhece psicanálise. Há uma dúvida sobre psicologia, psicanálise, psiquiatria. Muitas pessoas me confundem com psiquiatra, outros psicólogos, psicanalista. Há essa confusão que já falamos até uma live sobre isso, né, Fabio? A diferença entre psicologia, psicanálise e psiquiatria, né? Então, o intuito desse programa é trazer esse conhecimento para o nosso público, né? Do interior, para o nosso público, para a Chapadinha, trazer um trabalho acerca do conhecimento psíquico, né? Dos transtornos psíquicos, né? Que nós estamos passando, ansiedade, pânico, fobia, né? Tentar conversar. São apenas provocações, né? Se você tiver mais interesse, se inscreva em nosso curso, se tiver interesse, faça análise, né? Procure um acompanhamento psicanalítico, e é isso. Então vamos lá, pessoal, já está dando aqui nosso horário, da gente, por enquanto a gente estava aqui aguardando vocês, mas o programa também vai ficar gravado e vocês também podem compartilhar com outras pessoas, podem ficar à vontade, podem deixar os comentários, dúvidas, sugestões aqui no chat e depois vocês também podem deixar os comentários quando o programa ficar salvo, assim como podem deixar no nosso inbox, no nosso chat privado. Desculpa. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é homossexualidade sobre o olhar psicanalítico. É um tema bastante complexo, mas eu creio que hoje a gente vai sair daqui com ele, ó. Tentar ilustrar o máximo possível, porque é um tema muito complexo, né? Verdade. Não dá para fechá-lo. Não se esgota aqui hoje. Uma provocação. Né? Então, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com a Fabíola, minha companheira, meu braço direito. Eu sempre digo que sem ela eu não existo, né? Não existe além do divã, não existe. Você tem me ajudado muito, assim como o Marcelo, rapaz também tem me ajudado muito. E todos, quero desejar uma boa noite para todos do grupo, né, Fabio? Do nosso grupo, né? Sim, um grupo bastante homogêneo, né, Lisão? Muito bom. E é isso. Então, gente, o surgimento da homossexualidade é que podemos dizer que a questão, a afirmação homossexual, ela é uma categoria que tem data de nascimento. Podemos dizer que ela nasce a partir de 1870, né? Então, nesse contexto, a gente vai estudar um grande pensador, né, que ele vai falar sobre isso. Eu vou falar esporadicamente dele, né, que é o Michel Foucault, que ele vai dizer que o homossexual tem data de nascimento, né? Isso não significa, segundo ele, que o homem não fazia o sexo com o homem antes de 1870, mas a homossexualidade, a homossexualidade nasce só a partir de 1870, segundo Michel Foucault, que, segundo ele, é fundamental que foi a partir do século XIX que vai surgir esse discurso, né, Fabíola? Esse discurso vigente a respeito
de, vamos pensar assim, de uma espécie, uma categoria, e era chamada na época uma categoria de criaturas que hoje chamamos de homossexual. Porque antes de 1870, havia muito uma recriminação, né? Recriminação contra os atos homossexuais, mas supostamente não se, podemos dizer, não se aventava que existisse algo como o homossexual substantivado, né? Um indivíduo que praticasse o coito homoerótico, né? Não era, não era rotulado ainda como pertencente a uma subclasse específica da humanidade. E bastava a ele que, após o ato convencional, se redimisse a partir de alguma prática. Então é importante Michel Foucault, né, um grande pensador, grande filósofo, que também era homossexual, ele disse que a homossexualidade nasce a partir de 1870. Né? E aí ele vai falando que a homossexualidade teria uma diferença entre o homossexual e uma diferença de gay. Né? Ele disse que o homossexual é um termo que surge no contexto do final do século XIX e que ilustra uma suposta categoria de indivíduos portadores de uma doença misteriosa nesse período, né? E antigamente era pensada a homossexualidade como uma doença, né? Aí vem uma construção mais conceitual, né? Que deu uma tamanha força, que foi apenas no final do século XX que a homossexualidade foi retirada do rol de distúrbios listado pelo Catálogo Internacional de Doenças. Né? A partir do século XX foi tirado esse slogan da homossexualidade como doença. Então, o passado, né? E começa com a pergunta, isso foi uma breve introdução, não é, Fabiola? Então, a pergunta que muitos se perguntam, que muitos se interpelam, e que já me perguntaram muitas vezes, né? De onde vem a homossexualidade? Né? Perguntam-se muitas pessoas se perguntam se a homossexualidade é algo hereditário, se a homossexualidade é algo inato, ou se a homossexualidade é algo adquirido. Né? Muitos homossexuais, né? Eles acatam, muitos, não todos, né? Acatam a tese da hereditariedade. Né? Muitos deles estão convictos. E mais isso, de fato, também seria uma maneira de poupá-lo de qualquer responsabilidade, de escolha. Está claro, Fabíola? Mas há pouca evidência quanto a essa questão também de inatismo. Né? A psicanálise, né, que eu vou fazer apenas uma hipótese, vamos trabalhar hipótese, não uma afirmação, né? A psicanálise defende que a escolha, inclusive a escolha heterossexual, é adquirida no curso da experiência de vida, sobretudo em decorrência da vivência edipiana, a questão do Édipo, e que é muito comum as pessoas, né, reverem e modificarem suas ações durante a vida. Certo? Uma das hipóteses da psicanálise sobre a gênese da homossexualidade é que a psicanálise vai dizer que teria que estar muito alicerçada, alinhada com a questão de um narcisismo exacerbado. Né? Segundo a psicanálise, uma das hipóteses da gênese da homossexualidade seria um narcisismo exacerbado. José Aldo, isso. Eu creio que você vai falar sobre o que é o narcisismo, porque hoje eu estou vendo que o nosso público está muito eclético e eu creio que tem algumas pessoas que ainda não sabem o que é narcisismo, o que é complexo de Édipo. E aí a gente pode também... Eu vou colocar essa questão de uma vocação, para eles virem buscar, né,
Então, eu vou provocando para ele vir buscar depois no nosso curso, procurar saber. São termos psicanalísticos, viu, pessoal? Né? Então, toda a hipótese sobre a gênero e a homossexualidade seria o narcisismo exacerbado. É o fato de alguém admirar e privilegiar tanto o próprio sexo. É o amor por si mesmo, privilegiar o amor a si mesmo. Né? Que leva, nesse sentido, leva ao sujeito, ele se ama demais, o mito de Narciso, esse amor exacerbado por si mesmo, leva ao quê? Leva o sujeito a desprezar o sexo oposto. Como aconteceu com Narciso, que Eco se apaixonou por ele, mas ele desprezou a ninfa Eco e ficou apaixonado pela sua própria imagem no espelho, na água, no sentido, e morreu abraçado, tentando buscar essa outra imagem, né? Em síntese. Assim, por exemplo, dois homens podem sentir-se mais à vontade entre si do que com uma mulher. Por quê? Porque a ausência, em termos psicanalíticos, a ausência de pênis na mulher poderia presentificar para ele a questão da castração, dessa castração ameaçadora. É ver no outro a falta no outro. E aí nós estudamos sobre ameaça de castração, né? Temos sobre castração, em Freud e Lacan. Então, também não é raro que os homossexuais masculinos desenvolverem podemos dizer assim, um chamado, um horror à mulher. Do mesmo modo que duas mulheres também justamente podem sentir-se mais à vontade entre si do que na companhia de homens, cujo pênis também lembraria o quê? Lembraria a elas também a castração. Essa castração que é imaginária, né? Castração imaginária que teria sido vítima desse complexo de Édipo, do complexo de castração. Né? Então, embora é importante nós entendermos e observarmos que, embora existam estudos sobre possibilidade de o homossexual ter caráter genético, mas até hoje não há nada de conclusivo, de afirmativo, de comprovação, de comprovabilidade. Né? Nesse sentido, o que podemos pensar, que o que parece fazer mais sentido é pensar o homossexualismo como uma das possibilidades, porque não existe a homossexualidade, existe a homossexualidade no plural. Né? Uma das possibilidades de desenvolvimento seria uma das possibilidades de desenvolvimento da própria sexualidade. Então, o ser humano, nós pensamos, como pensou Freud, o ser humano, de fato, ele nasce biologicamente com uma característica bissexual. Todos nós nascemos bissexual, só que mais tarde se desenvolve ou se fixam em tendências de caráter hétero ou homossexual. Mas todos nós nascemos com a característica bissexual. Que uns vão desenvolvendo para o heterossexual, o outro vai para o homossexual. Está claro isso aí? Segundo Freud, Freud vai dizer, 3 ensaios sobre a sexualidade, que foi em 1905, ele vai dizer que todos os casos de homossexualidade masculina, ele fala de masculina, estava relacionado à pessoa, né, que tiveram uma ligação muito forte com uma figura feminina, que seria normalmente a mãe, no primeiro período da infância. Então, segundo Freud, em um dado momento, essa criança deve recalcar, ela recalca esse amor pelo o menino. O menino ele se coloca nesse lugar, identificando com a mãe, continuando a amar a mãe, nesse sentido, amando a mãe inconscientemente, fixada a sua imagem. Mas essa imagem é uma imagem recalcada, ele recalca esse amor. Então, essa identificação, Freud vai dizer, implica
tomar da mãe, seria tomar da mãe um modelo de escolha. Um modelo de escolha que ele vai chamar de modelo de escolha objetal, em que a própria pessoa seria o objeto. E a partir daí ela conseguiria amar alguém que se assemelhasse a ela mesma, no caso do homossexual. Porque o homossexual seria incapaz de amar alguém diferente de si. Por isso que nós falamos no primeiro momento que é uma questão do narcisismo exacerbado. Então, Freud, nesse percurso, ele vai falar do complexo de Édipo positivo e o complexo de Édipo negativo. Ele vai dizer que no complexo de Édipo positivo, ele vai chamar que na identificação positiva, o menino ele vai se identificar com o pai e a menina vai se identificar com a mãe. O menino, nós sabemos no complexo de Édipo que o menino tem um desejo de ser forte como o pai e ao mesmo tempo tem ciúme da relação do pai com a mãe. E por causa da angústia da castração, ele se une ao pai. E ele se une ao pai se identificando com ele e querendo ser igual ao pai. Isso seria uma identificação positiva no complexo de Édipo. Né? Assim também seria a menina. A menina ela tem um ódio da mãe, porque ela possui o pai e, ao mesmo tempo, quer ser igual à mãe para poder competir e ficar com o pai. Por isso que muitas crianças, menina passa o batom na boca, menino usa a roupa do pai, usa o óculos do pai. Essa é a identificação positiva que o Freud fala. Mas existe também, nesse momento, o medo. Existe o medo de perder o amor. O seu primeiro amor, que é a mãe. Esse primeiro amor que foi seu primeiro objeto. Então, o que a menina faz? Ela recua diante do seu pai e une-se à mãe. E a partir desse momento, ela se identifica com a mãe, querendo ser igual à mãe. Esse é o complexo de Édipo, né, em termos positivos. Não é identificação positiva. Não é identificação negativa, o que ocorre é que o menino ele rivaliza com o pai. Ele rivaliza com o pai, né, mas tem medo de perder seu amor, tem medo de perder o amor do pai. Então ele entende que a forma de não perder o amor do pai, é se identificando com a mãe e querendo ser igual à mãe, porque ela tem o amor do pai. Então a criança, nesse Édipo negativo, ele se identifica com a mãe para não perder o amor do pai. E aí, a partir disso, Freud vai dizer que isso aí poderia ter a origem da homossexualidade, tanto da menina como do menino. Claro? José Aldo, é interessante como o Freud coloca a seu tempo, né? Porque a gente não pode desconsiderar o tempo que ele produziu os textos dele, mas como ele os nomeou no seu livro, que é o que você falou, de 1905, classificando aqui como os invertidos. E hoje a gente não utiliza mais, né? Não utiliza mais essas nomenclaturas. E até a questão que foi colocada, falando sobre, naquele período temporal, considerava-se homossexualismo. E hoje já a gente trabalha com outras questões, trabalha a partir da homossexualidade, né? Se a gente for considerar também, não é só uma única homossexualidade, são homossexualidades, como você acabou também de nomear no percurso da sua fala. E são várias, porque a gente não consegue, na nossa fala, a gente não vai conseguir lembrar de nomeá-las todas. Mas eu até trouxe aqui, registrei logo para mim não poder esquecer, para mim poder falar aqui para vocês. E você depois pode retornar também ao seu diálogo. Eu trouxe algumas anotações também que eu queria compartilhar. E assim, dentro desse discurso, também depois a gente pode até falar também sobre a questão do discurso de ódio, que é muito evidente hoje ainda nas nossas sociedades, principalmente, não só
nas formas presenciais, mas as formas principais que a gente conhece através dos meios de comunicação dentro das redes sociais, a gente observa muito, principalmente quando se fala em notícias que são divulgadas por blogs, por sites, por jornais, enfim. A gente observa muito dentro desse contexto a questão do discurso de ódio sendo manifestado contra as comunidades ou grupos ou as pessoas LGBTQIA+. Eu até nomeei cada uma aqui: lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e pansexuais. Não vou descrever o que significa cada um, fica para os nossos convidados poderem depois fazer uma pesquisa também. E deixa eu ver aqui outra questão que eu trouxe aqui anotada, que a gente precisa anotar, falando também um pouquinho dentro desse contexto, a gente pode diferenciar alguns conceitos que às vezes ainda não é conhecido de todos, mas acabam trazendo algumas dúvidas ainda. E a gente precisa estar buscando se informar para a gente também não cometer os erros, porque hoje esses erros acaba que a gente acaba sendo como uma pessoa que está cometendo discriminação ou qualquer outro termo que pode ser associado a quem não conhece e não respeita essa comunidade. Por exemplo, o que é identidade de gênero? É só a identidade de gênero é a forma que a pessoa se entende como um indivíduo social, ou seja, a partir da percepção de si. E a expressão de gênero, o que seria então? É como a pessoa se manifesta sua identidade em público. A forma como se veste, sua aparência, vamos supor, o corte de cabelo, por exemplo, e comportamento, independente do sexo biológico. E o que seria a sexualidade? Ela está relacionada à genética binária, em que a pessoa nasceu masculino, feminino ou intersexual. E outro termo que é muito falado atualmente é a questão da orientação sexual. O que seria? Ela tem a ver com a prática de se relacionar afetiva ou sexualmente com outros gêneros em um ciclo natural. Essa descoberta acontece entre a infância e o início da adolescência, mas se por preconceito e discriminação, ela pode ser bloqueada e até mesmo negada, estendendo-se para a fase adulta. Isso aqui foi só alguns achados que eu peguei em algumas pesquisas para poder trazer aqui para vocês, mas o José Aldo está falando a partir do ponto da psicanálise. Isso. O que eu acho interessante, um grande defensor dessa bandeira da homossexualidade, que vai fazer a diferença da homossexualidade para o gay, que tem na casa mais militante, o que eu acho interessante é Michel Foucault, grande filósofo, que era homossexual, filósofo, que era... Michel Foucault diz uma coisa muito importante, que os homossexuais, eles estariam muito, podemos dizer assim, paralisados, né? Uma busca contínua, no sentido, uma busca por algo que explicasse essa causa de seu desejo. E ele dizia que, em vez de estar buscando se é genético, se é hereditário, se já nasci com isso, Michel Foucault vai dizer que a pessoa tem que vivenciar esse desejo. Tem que ser livre, porque ainda tem homossexualidade latente. Tem muitas pessoas que são homossexuais, latentes, tem pessoas recalcadas, que não vivem a sua homossexualidade. E Michel Foucault vai dizer que essas pessoas são covardes. Ele chama de covarde, porque eles não vivem, né, a sua homossexualidade. Então, psicanaliticamente falando, as homossexualidades, vamos pensar assim, são modalidades de gozo, são modalidades de escolha de objetos, escolha no sentido de escolha inconsciente da fantasia. Não é uma escolha, isso não seria uma escolha voluntária, que pode ser revestida quando eu quiser, né? Então, é o que a psicanálise vai chamar nesse contexto de fantasia, que seria uma escolha inconsciente que regula as preferências,
que regula as modalidades de satisfação, os traços que você vai procurar no outro. Então, nesse contexto, não há uma inscrição da diferença sexual no inconsciente, segundo Freud e Lacan. Não existe macho ou fêmea no inconsciente. Né? Porque ele vai dizer que cada sujeito construirá uma sexualidade homo ou hétero, ou bi, né? Que é algo absolutamente legítimo. Então, não existe isso. E vamos pensar também que Freud ele elaborou, o conceito de pulsão, né, para tratar justamente dessa força do impulso, desse impulso sexual, né, que vai chamar que a pulsão sexual, a tríade freudiana, que infelizmente foi traduzida como instinto, e que não é instinto, que foi traduzido como instinto na tradução brasileira, se diferencia desse instinto sexual, né? Que é esse instinto, que o instinto é próprio do animal, porque o animal tem instinto, o ser humano tem pulsão. Pois é, nesse contexto, ela é determinada pelo próprio inconsciente, né? Que é o representante da pulsão, seria uma energia, né? Que Freud chamou, que Freud nomeou de libido. E essa libido é da ordem do prazer, é da ordem do desejo, é da ordem do gozo. Né? Essa pulsão que ela está que, além de qualquer satisfação. Né? Que, ao contrário, é essa pulsão que vai qualificar esta ou aquela atividade erótica, que vai chamar de pulsão oral, pulsão anal, pulsão escópica, etc. Que essa pulsão constitui a sexualidade, que é independente do sexo do parceiro. Então, no sexo, nesse contexto, o que importa, ou melhor, o que interessa à pulsão sexual é a sua satisfação dessa zona erógena, que seria a boca, seria o ânus, seria o genitais, o mamilo, etc. Né? Porque o parceiro do sexo, nesse contexto, é um objeto que na cama o sujeito recorta do corpo do outro. Então é muito importante isso. E que isso, pensando, é algo independente do gênero do parceiro sexual. Porque a pulsão, psicanaliticamente falando, a pulsão ela é sempre parcial. Porque a pulsão ela segue o caminho traçado pelo inconsciente, né? Que é individual e que é singular. Então, nesse contexto aí, Fabíola, é importante também nós entendermos, é importante dizer que a escolha da identidade sexual não se dá ou não se define pela anatomia. Não é a anatomia que vai definir o sexo, psicanaliticamente falando. Não é a anatomia que vai definir se é homem ou se é mulher, para a psicanálise. Mas sim a posição subjetiva no discurso. Né? E que desde Freud nós sabemos que ser homem ou mulher é uma travessia do ego. Essa travessia de piano. Né? E que, segundo Lacan, aí entra Lacan vai dizer que os seres falantes irão dizer se é homem ou se é mulher a partir da posição subjetiva que ocupa em relação ao significante fálico. Né? Então, essas posições subjetivas, masculinas e femininas, são consequências do que acontece na infância do sujeito. Então, cada criança, nesse sentido, cada criança vai trilhar ou deve trilhar um caminho ao longo de sua infância para chegar à realização de uma identificação sexual. Então, em psicanálise, a anatomia não define o sexo masculino ou feminino.
Porque no inconsciente não existe macho e fêmea. José Aldo, é interessante também, porque essa parte biológica está muito voltada para a questão da medicina, da psiquiatria. E aqui não, a gente Da sobre religião, a questão da religião, isso. que acredita que nasceu macho, Deus criou macho e fêmea, e psicanalista Essas falando, outras áreas, e dentro da psicanálise, o contexto já é outro, já é né? outro. Né? E já é outro. E é interessante também, eu até acompanhando fazendo algumas pesquisas para a gente poder se preparar para esse diálogo de hoje. É interessante, não só para quem está aqui, mas quem for ver o programa futuramente, e fazer essas perguntas, porque é algo também, eu creio, que tem a ver com tudo isso. Quem eu sou, quem você é, durante esse percurso, quem somos nós diante de tudo isso que a psicanálise diz, que é muito diferente do que a medicina vem expor para a gente, o que a psiquiatria vem dizer e falar sobre o que a gente está falando aqui no percurso do nosso programa. É interessante a gente fazer essa autorreflexão, porque a gente vai lidar com nossos pares e a gente precisa nos conhecer também para que a gente não possa julgar o outro pelo que a gente é. E a gente observa isso muito no contexto das mídias sociais, das redes sociais, as questões homofóbicas. Eu julgo o outro a partir do que eu desconheço de mim. E como é que você vê essas questões, José Aldo? A questão da homofobia a partir desses novos contextos, desses enredos que estão sendo construídos atualmente, que é através das redes sociais. Me lembrei de uma frase de Simone de Beauvoir, que teve o segundo sexo, e ninguém nasce mulher, torna-se mulher, que foi muitos evangélicos, muitas pessoas foram contra, que é isso que nós pensamos. Porque o ser humano, ele é constituído pela linguagem. Foi a linguagem que criou o homem, não o homem que criou a linguagem. O ser humano, ele é atravessado por ela. Porque quando, psicanaliticamente falando, nós nascemos um objeto, não está dizendo nada. Eu sempre gosto de fazer a comparação que nós nascemos como um pedaço de carne que você pega vários temperos, alho, cebola, menta e tal, e vai temperando. Então, a linguagem é que vai constituir o ser, porque, como dizia o filósofo Heidegger, a linguagem é a casa do ser. E é nessa morada que habita o homem. Então, foi a linguagem que criou o homem. O homem é constituído pela própria linguagem. Porque antes de nós nascermos, nos deram um nome. Nós somos banhados pela linguagem. Então, nós nascemos um pedaço de carne que somos banhados por essa cultura, por esse discurso, que nós chamamos de discurso do outro. Né? Então, é a linguagem que constitui o ser. É a partir desse momento, desse discurso, né, que a gente vai passando por essa travessia do Édipo, né? Que Lacan vai falar que os seres falantes irão dizer se homem ou mulher a partir dessa posição subjetiva, né, que em relação ao significante fala. E que essa posição subjetiva, essa posição masculina e feminina, são consequências de que acontece na infância do sujeito. Então, quando nós nascemos, temos um objeto. Então, um banho de linguagem. Né? É a linguagem que constituiu o ser, dizia Hegel. Não foi o homem que criou a linguagem, mas a linguagem que criou o homem. Né? Então, isso é muito importante a gente entender que no contexto psicanalítico, ninguém não tem no inconsciente homem ou mulher. Que a anatomia não determina o sexo da pessoa. Entende, Fabíola? Isso é muito, vai de encontro, porque a pulsão é que vai nos dar o caminho, que é um caminho traçado pelo inconsciente e que é algo individual e singular. Né? E que isso é independente do gênero do parceiro sexual, porque a pulsão é sempre parcial. Entende? Então, isso é muito importante de entender. Né? E aí? E por mais que a gente esteja imerso num grupo, no espaço social, a gente é um ser único, né, José? Essas questões são sempre trabalhadas a partir da individualidade de cada sujeito.
se ele se auto-identificou e se aceitou, é algo particular daquele. Sim. Cabe ao outro respeitar a sua decisão e Criatividade, a sua individualidade. singularidade. Sua singularidade. É o que Michel Foucault vai falar, que não é importante você estar se preocupando qual é a causa da homossexualidade, se é genética, se é adquirida, sem nada. O importante é você vivenciar esse seu desejo. Né? Tem a homossexualidade latente, tem homossexuais recalcados, reprimidos pelo fator social ainda, e que Michel Foucault vai dizer que essas pessoas são covardes, porque não vivem o seu desejo, né? E que tem que ter, podemos dizer, uma política mais voltada para isso, para que todos possam viver igual, para que todos possam ser aceitos. Porque, às vezes, também, não estou generalizando, mas muitas vezes, por trás de um grande homofóbico, há um homossexual recalcado, que não suporta no outro ver o si mesmo. Né? Essa petrificação, ao olhar o outro, ele fica petrificado, porque o outro mostra, de fato, quem ele é. Né? E ele não aceita isso. Né? Podem dizer que todo homofóbico seria um homossexual em potencial. Né? Porque, no fundo, eu não suporto ver no outro aquilo que eu sou. Então, isso é muito interessante. O importante é que nós venhamos entender essa questão. Entender as pessoas, aceitar as pessoas como estão. Então, é isso que é importante. É o respeito. Assim como nós queremos ser respeitados como heterossexual, também respeitamos pessoas como homossexuais. A sociedade tem que ver que sempre isso, desde a Grécia Antiga, sempre existiu, era normal, comum. Né? Quando foi fundado o cristianismo, que foi tendo essas colocar isso como pecado, como essas questões. Mas antigamente era comum. Né? Tem na história que, na Grécia Antiga, os soldados que iam para a guerra, que a maioria eram sexuais, eles tinham mais força de vencer a guerra do que um casal que era heterossexual, uma pessoa hétero. Então eles tinham mais força, dava mais força saber que eu tinha meu parceiro lá na guerra, dava mais força de lutar e de vencer a guerra do que uma pessoa que era hétero ao ir para a guerra. E eles percebiam isso. Então, isso desde que o mundo é mundo, né? E é interessante, outro dos fatos que eu busquei também nas pesquisas, que nos seres humanos é a existência dessas questões. Mas nos outros animais também ela predomina. Não tem como dizer que é algo assim sobrenatural. É algo que existe. Por exemplo, existe mais de 150 espécies de animais homossexuais. Tem essas questões. Mais de 150 espécies. Então, isso não é uma dádiva, podemos pensar assim, só do homem. Né? Até os animais a gente percebe isso. Então, o que eu quero dizer é importante refrisar, né? Eu quero que isso fique bem claro, que é importante dizer que a escolha, no contexto psicanalítico, é importante frisar que a escolha da identidade sexual, ela não se define pela anatomia, no contexto, mas sim pela posição subjetiva do discurso. Porque em Freud nós sabemos, em Freud vai dizer que o ser humano, que o ser homem ou mulher, ele vai dizer que é uma travessia edípica, podemos dizer que é uma travessia edípica. E que, segundo Lacan, é importante dizer, os seres falantes irão dizer se é homem ou se é mulher a partir da sua posição subjetiva. Né?
ocupa em relação a um significante, fale. Isso é um termo psicanalítico. Se você quiser saber mais, nos procure o nosso curso. Né? E que essas posições, né, subjetivas, posições masculinas e femininas, são consequências do que acontece na infância do sujeito. E que cada criança deve trilhar um caminho ao longo de sua infância, para chegar ao quê? À realização de uma identidade ou de uma identificação sexual. Isso é muito importante a gente frisar sobre isso. Certo? José Aldo, eu só quero fazer um convite para quem está nos acompanhando aqui, que pode deixar o comentário, pode deixar a sugestão, tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade para deixar a pergunta de vocês aqui no chat, e a gente vai respondendo aqui nos nossos diálogos. E eu trago mais uma questão aqui para você, que eu creio que pode ter alguma dúvida de alguém que esteja por aqui acompanhando, ou que vai acompanhar o nosso programa, se de fato existe essa questão de cura gay, porque se falou bastante. Hoje, esse discurso ele já diminuiu, mas às vezes a gente acaba escutando ainda nas rodas de conversa que existe isso. De fato existe para a psicanálise, Gisele? Não. Freud, um texto de 1937, se eu não estiver enganado, uma mãe angustiada com um filho que era homossexual, pede a Freud para que Freud o cure de sua homossexualidade. Freud diz que não vê nada, num contexto mais simples, não vê nada de anormal nisso. Que o que a psicanálise pode fazer para o ser humano, caso ele tenha, é minimizar a sua angústia, o seu mal-estar e levar ele a aceitar quem ele é. Não existe cura gay. Isso aí é até aberrante dentro do meio. Você ouvir falar um psicanalista falando isso, até é aberrante. Que o próprio pai da psicanálise falou isso. Que tentou, que a mãe queria, porque queria que ele curasse o filho que era homossexual. E Freud dessa a seguinte resposta para ela. Então, é minimizar a angústia, o mal-estar e levar a pessoa a aceitar quem ele é. Não existe a cura de... Isso não existe. Tá? E você, como você falou anteriormente aí, esse foi um discurso que foi propagado pelas religiões, pelos pastores religiosos, que foram falando, pastores que foram falando sobre essa terapia gay. Né? Mas, psicanaliticamente falando, isso, e tentar o que diminuir. Ninguém nunca mais falou disso. Né? Ninguém nunca mais ouviu falar sobre essa questão da cura gay, e eu nunca ouvi falar que alguém foi curado de ser gay. Eu não vi ainda, não. Se visse, me mostre, né? Que bom que esses discursos eles já estão praticamente saídos do nosso cotidiano, mas a gente acaba ainda numa roda de conversa falando sobre questões e acaba ouvindo esses comentários. Mas é isso, José. A psicanálise chegou e está mostrando que o que a gente acreditava sobre essas questões, que a sociedade estava enraizada nos discursos sociais, a psicanálise chegou para tirar esses conceitos que são inverdades, né? São inverdades. E está mostrando que a gente precisa também, como sociedade, mudar o nosso olhar sobre essas questões. Precisamos nos atualizar, porque o período atual está cobrando isso, não de mim, não só de você que é psicanalista, mas de todos nós que estamos nesse espaço social que uma grande parcela da nossa sociedade são pessoas que já se autodeclararam homossexuais nas diferentes categorias. E são pessoas que estão nos nossos convívios sociais. Então, cabe a todos nós respeitá-los na sua forma individual, particular, de sujeito, de ser humano que está aqui conosco. E eu creio que a gente, durante esse percurso de diálogo, falando sobre essas questões, falando sobre homossexualidade
E esse olhar, que eu creio que são muitos olhares também que a psicanálise tem sobre essas questões, porque são muitos, né? Muitos psicanalistas falando sobre isso, desde Freud, Lacan e os atuais também, você também falando sobre essas questões. E é um espaço que a gente precisa discutir mais. Falar de homossexualidade dentro da psicanálise, a partir do olhar da psicanálise, ainda é pouco falado. Fala-se muito nas questões sociais, nas questões políticas, de direitos, mas sobre o viés psicanalítico, agora que a gente está adentrando nesse espaço. E a gente precisa discutir mais sobre essas questões, porque são pessoas que merecem ser respeitadas a partir do que a psicanálise diz, que não é a parte biológica. A parte biológica cabe à medicina, à psiquiatria, às demais áreas da saúde também, mas aqui a gente não está falando disso. Essa psicanálise, cabe respeitar a pessoa conforme o seu desejo, né? Sim. O seu desejo. E é que há um singular individual de cada ser humano. Então, todo mundo tem sua individualidade, sua singularidade, né? Então, isso é importante. Outra coisa importante, que Freud fala que o ser humano, ele nasce com a característica, primeiramente nós nascemos bissexuais, né? Aí, se mais tarde, nós vamos desenvolvendo ou se fixamos, né, em alguma tendência de caráter hétero ou homo, né? É muito importante, acima de tudo isso, é que nós devemos respeitar o próximo, né? Eu vejo um discurso no Brasil onde se mata mais transexual, se estiver enganado. No Brasil é muito sério essas questões e é importante também que nós venhamos lutar contra isso e aceitar o outro em sua singularidade, aceitar o outro em sua subjetividade, né? Então isso é muito importante e que a pessoa trabalhe essas questões, né? Como Freud fala para a mãe, a psicanálise não está para curar, mas está para levar o outro a se aceitar, minimizar a angústia ou algo que ele está sentindo, caso ele tenha. Se ele se aceitou, tudo bem, está feliz, tudo bem. E outra coisa também que é importante, eu vou reprisar novamente, é o que Michel Foucault falou. Não é importante você estar atrás de uma causa, se é genética, se é adquirida, se é inata, não. O importante é você viver a sua homossexualidade. Se você se sente bem com isso, está feliz com isso, né? E o importante é isso, né? Isso é interessante. O que mais? Não, eu queria que os convidados... Já minha câmera aqui mexendo. Os convidados te deixassem a pergunta deles também. Pessoal, pode ficarem à vontade, deixarem a pergunta de vocês. E eu creio que ficou compreensível essa questão patologizante, ficou bem claro que não cabe a psicanálise explicar. A gente não está aqui para explicar isso, mas as questões psicossociais a gente está trabalhando sobre elas sim, né, José? Eu tenho uma frase de Lacan que eu vou já está para terminar, deixar para hoje para deixar a pessoa pensar, né? Lacan, para Lacan, grande psiquiatra francês, psiquiatra psicanalista, ele diz que só existe a homossexualidade masculina. Só existe a homossexualidade masculina. Porque ele vai dizer que o desejo do homem é o desejo do mesmo. E isso vai implicar uma simetria, que segundo Lacan, seria a condição do desejo que o outro também possua o órgão masculino, e que não é uma condição, segundo Lacan, suficiente. Não é uma condição suficiente, mas é necessária. Ele vai dizer que do lado feminino, ele vai dizer que só há heterossexualidade. Isso porque ele vai dizer isso porque a mulher ela não tem relação com o mesmo. Diferente do homem que tem relação com o mesmo, a mulher não tem relação com o mesmo. Porque enquanto o homem há uma simetria, a mulher há uma dissimetria. Há uma dissimetria profunda. Né? Porque ele vai dizer que a mulher ela é sempre outra. A mulher é sempre outra. Seja para
um homem, ou seja para uma mulher, né? Mas é evidente, né? Ele vai dizer, é evidente que há mulheres homossexuais, mas a homossexualidade feminina, ela vai dizer que é uma homossexualidade diversa, tão diversa que Lacan vai dizer que não há homossexualidade, que a homossexualidade feminina é heterossexual. E é isso aí. Depois me procure, queira saber mais sobre isso. Faça parte do nosso curso de psicanálise, né? E entre em contato conosco, né, Fabíola? Se tiver curiosidade. Estamos aqui para dialogar, né? É só provocação, gente. Lembrando que é só provocações. Então, E a gente não está aqui para desmistificar os credos, as crenças, não. A gente está aqui só para trazer mais uma reflexão para vocês que estão chegando por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem passou por aqui depois dos nomes que eu falei. Ai, não vou conseguir voltar. Deixa eu ver aqui. Edmil, Suílame, Raimundo, Chardson Portela. se tiver alguma pergunta, viu? Alex Santos, Semuque, professor Jânio, doutor Maicon, professor Teles, professora Raimundinha, chegou agora a Ludiane. Pode ficar à vontade, deixar a dúvida, uma pergunta. Hoje a gente está falando sobre homossexualidade, tendo um olhar psicanalítico. Aqui o José Aldo é psicanalista, e a gente já está quase chegando às nossas considerações finais, chegando às 9 horas. Lembrando que o nosso programa é sempre às quartas-feiras. Hoje é o primeiro programa de 2023. A gente já estava ansioso para voltar para vocês toda semana. E semana que vem a gente vai estar por aqui. A gente está quase nas nossas considerações finais, falando sobre homossexualidade e o que diz a psicanálise sobre essas questões voltadas à homossexualidade. A gente pode começar as nossas considerações, José Aldo? Não vou repetir mais. Já ficou bem claro, falando um pouquinho sobre o complexo de Édipo, o que quer dizer, e castração. E a gente deixa o convite para vocês também, que tem um curso aberto de psicanálise, a transferência em Freud e Lacan, e a gente deixa o convite. E a tendência este ano tem vários outros cursos de psicanálise com José Aldo ministrando os cursos, e a gente deixa o convite para vocês, caso tenham interesse, nos busquem nas nossas redes sociais, que a gente vai conversar com vocês e direcioná-los para os nossos grupos de estudo, porque tem um grupo de estudo no WhatsApp que a gente mantém o contato direto com os participantes do grupo. Sintam-se à vontade, a gente está falando sobre homossexualidade, podem deixar a pergunta de vocês aqui abaixo, ou comentário, dúvida, sugestão. Sintam-se à vontade também para deixar uma sugestão para um futuro programa que a gente poderá fazer, e poderá ser uma das dúvidas, uma das perguntas, ou um comentário de vocês, assim como aconteceu em 2022, que dúvidas e perguntas e sugestões também foram temas de programas que a gente desenvolveu aqui, falando deles, voltado para a psicanálise. José Aldo. Sim, gente. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, participação de todos. E você gostaria de aprender um pouco sobre psicanálise, entender mais esse assunto, entender mais sobre o complexo de Édipo, de castração, de cefálico, de gozo, que foi falar libido, que foi mencionado nesse contexto. Então, nos procure. Estamos com o curso de Freud a Lacan, temos o nosso curso de Introdução a Freud, Introdução a Lacan, para compreender Freud, para compreender Lacan, né? E faça parte do nosso curso, todos os sábados, né, Fabio? A partir das 19 horas, você estiver interessado em aprender mais sobre psicanálise, em conhecer mais o caminho da psicanálise, nós estamos aqui. E esse curso, lembrando, esse programa, foi feito especialmente para você. Foi feito para você e por você, e você pode colocar
dúvidas, tirar suas dúvidas. Lembrando que aqui é uma provocação. Né? Sempre quando nós falamos de psicanálise, nós falamos de introdução à psicanálise. Porque não tem como nós embarcar a fechá-la. Ninguém vai conseguir, né, fechar a psicanálise. Ele está fazendo uma provocação, nós tentando trazer de uma forma mais coloquial, né, menos academicista, para que nós possamos, toda quarta-feira, estar por aqui. Esse é o primeiro programa de 2023. Né? Muito obrigado à presença de todos. O programa vai ficar aí, né, gravado, né, Fabiola? E faça esse convite. Venha aprender psicanálise conosco. Venha fazer parte do nosso curso de psicanálise. E quanto mais alguma dúvida, me procure no meu WhatsApp, né, no telefone. Né? Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Só ressaltando também um pouquinho da sua área de trabalho, José Aldo, queria deixar em aberto aqui para os nossos participantes e para quem vai acompanhar depois, que você também faz atendimento atualmente de forma online, né, José Aldo? Caso tenha necessidade de um atendimento que não possa ser possível ir em Chapadinha, que é o local de atendimento que você está atendendo na sua clínica atualmente, os atendimentos podem ser feitos de forma virtual, online, caso a pessoa tenha necessidade de se deslocar, mora em outra cidade que esteja mais longe de Chapadinha. Eu estou aqui em Vargem Grande, por exemplo, mas por acaso eu não pudesse, se eu tivesse outra pessoa que estivesse morando numa cidade diferente, vamos supor que seja São Bernardo, Santa Quitéria, Urbano Santos, aqui Anapurus ou Presidente Vargas, Nina Rodrigues, a pessoa bastaria entrar em contato com você que o atendimento poderia ser feito de forma virtual, né, José Aldo? Sim. Importante, você que está passando por algum problema, ansiedade, depressão, fobia, pânico, algum mal-estar, entre em contato, né? Pode fazer online e presencial também. Entendeu? Muito obrigado pela mensagem. Sim, então, pessoal, a gente deixa o convite. Quarta-feira estejam aqui novamente e a gente vai divulgar aqui durante o final de semana, início da semana, o tema que a gente vai trabalhar e que vocês estejam aqui participando conosco, comentando, sugerindo, deixando mensagem no privado também, caso desejem. E o programa é para vocês, que a gente pensou, está pensando, elaborando durante esse ano de 2023. Tem assuntos novos, temáticas novas. Estamos querendo que vocês também proponham, porque o programa é para vocês que estão aqui. A gente não está falando, não estamos dando aula de psicanálise, porque a aula é lá no grupo de estudo, mas estamos dialogando aqui de uma forma que seja compreensível para todos que ainda não tenham o conhecimento de alguns termos que são puramente psicanalíticos da área, que precisa levam tempo para a gente poder aprendê-los, né, José Aldo? Mas psicanálise é isso, é teoria também, tem a relação com o cotidiano, com as nossas vivências, e estamos aqui por vocês. Semana que vem a gente espera vocês, o programa vai ficar salvo na rede social de José Aldo, e depois a gente vai compartilhar em outras redes sociais, e sintam-se à vontade para revê-lo e compartilhar também. E boa noite e até quarta. Boa noite. Boa noite.